Uma das maneiras mais eficientes de controle da qualidade é a técnica de controle estatístico de processo. A gente abordou tudo relacionado à qualidade até então, para você entender, em prol de dizer que o controle estatístico de processo é uma das melhores maneiras de você garantir a qualidade sobre todos os aspectos que o cliente deseja receber. Quer sejam aspectos de usabilidade, funcionalidade, eficiência. Será que tudo isso que você precisa somar ao seu produto ou serviço está dentro das características de interesse do cliente? Para você garantir isso, você pode e deve utilizar o controle estatístico de processos, porque ele vai te mostrar passo a passo, ao vivo, se essas características de interesse do cliente estão dentro do esperado, tá? Se você não vai entregar para o cliente uma característica de usabilidade que está fora do esperado, uma característica de eficiência que está fora do esperado, um indicador de confiabilidade que está fora do esperado. Você tem como acompanhar esses indicadores, que o seu processo está com qualidade, que o seu produto está sendo desenvolvido com qualidade, desde que você use o controle estatístico de processo, tá? Então, o que é que o controle estatístico de processo gera? Primeiro, ele gera uma redução sistemática da variabilidade nas características da qualidade de interesse. O que eu quero dizer com isso, tá? Exemplo, vamos voltar para a usabilidade, tá? Israel, o tamanho desse plug aqui auricular do fone de ouvido é um tamanho de diâmetro padrão para entrar na orelha das pessoas, tá? Como é que eu controlo que esse tamanho do diâmetro ele não saia do valor esperado? Através das cartas de controle, que é um dos tópicos do controle estatístico de processos, tá? Então, com isso eu garanto um indicador de usabilidade, por exemplo, tá? Será que quando o cara colocar aqui, o cara vai conseguir escutar bem isso aqui, tá? Vai conseguir plugar bem na orelha dele? Então, eu preciso controlar o diâmetro com que eu faço essa entradinha aqui auricular do ouvido das pessoas que vão adquirir esse fone de ouvido aqui, tá bem? Aí, quando eu falo aqui, ó, gera uma redução sistemática da variabilidade, é porque esse protetor auricular, ele pode aumentar ou diminuir, aumentar ou diminuir, aumentar ou diminuir. Mas eu quero que ele tenha uma característica padrão, um diâmetro padrão. Então, se está variando muito, está muito ruim. Eu quero reduzir a variação para que eu garanta que ele esteja no tamanho correto para entrar no ouvido da maneira certa, tá bem? E eu garanto que o meu cliente vai ter uma boa usabilidade do produto, tá? Então, todas essas características que comentamos aqui, a gente vai desdobrar ela em indicadores. Eu tenho indicadores relacionados à confiabilidade. Será que isso é confiável? Será que está conforme, não está conforme? Em relação agora vamos pensar aqui, ó, em relação à eficiência. Será que o som aqui, os componentes eletrônicos que eu coloco aqui para emitir o som, eles estão emitindo o som da maneira correta? Eu preciso fazer testes, concordam comigo? Então esses testes têm que ser feitos dentro da própria produção, não é? Então essas características, elas fazem com que, se eu não acompanho, eu tenho uma alta variabilidade. Então eu não garanto que o produto vá sair no final da linha de produção na qualidade esperada, tá? Então, quando eu reduzo sistematicamente essa variabilidade, eu garanto que a qualidade ela vai estar mantida dentro daquele produto ou dentro daquele serviço, beleza? Então, olha só, imagina que eu estou, um exemplo que está vindo da minha cabeça, né? Imagina que eu estou aqui no hospital, vou lá para um atendimento no hospital. Eu sei que quando eu vou para o hospital demora muito tempo para eu receber alta, né? Eu fui com uma gripe, um desconforto no corpo, aí o médico me atendeu, falou que era uma virose, fez ou não algum exame, passou uma medicação, me liberou para casa. Isso é que sempre acontece. Imagina que eu, como cliente, eu quero ter uma boa experiência quando eu vou no hospital. Então imagina que um dos componentes dessa boa experiência que eu vou utilizar para dizer se o atendimento foi de qualidade ou não, se a minha ida no hospital foi de qualidade ou não, vai ser o tempo que eu espero para ser liberado. Não apenas o tempo que eu espero para ser atendido, mas o tempo total que eu espero para ser liberado, tá bem? Pessoal, se eu não pego esse indicador tempo e controlo esse indicador tempo, acompanho esse indicador de todas as pessoas que eu estou atendendo no hospital, o que é que vai acontecer? Eu posso ter uma pessoa em que eu vou atender essa pessoa com, sei lá, 1 hora, e uma pessoa que eu vou atender com 3 horas. Dependendo do turno que eu vou, manhã, tarde ou noite, aí de manhã é mais rápido, de tarde é mais demorado, de noite é muito demorado.
Dependendo do médico que está no plantão, do enfermeiro que está no plantão, do atendente que está ali, de quem está na farmácia liberando medicamento, aí isso vai fazer com que eu tenha mais tempo ou menos tempo ali de atendimento naquele hospital. Cara, isso é um nojo, é horrível isso. Eu tenho muita raiva quando eu vejo uma empresa que não tem o mínimo de compromisso, condição de atender um cliente, o mínimo de qualidade para oferecer ao cliente. Porque se eu estivesse abordando o controle estatístico de processo dentro de uma empresa como essa, a primeira coisa que tem que se fazer é mapear o processo. Depois de mapear o processo, quais são os indicadores? O tempo é um indicador que o teu cliente utiliza para dizer se foi de qualidade ou não foi de qualidade o atendimento. Sim, o tempo eles utilizam. Então vamos pegar o tempo aqui e utilizar ele como indicador, criar uma carta de controle para o tempo, e aí eu posso pegar essa carta de controle e abordar ela por turno, abordar ela por médico, abordar ela por quem está na farmácia, abordar ela por dia do mês, por mês do ano. E eu vou estar controlando para que eu não tenha uma variabilidade grande no tempo, independente de ser de manhã, de tarde, de noite, independente do médico, independente do enfermeiro, independente da farmácia, independente de tudo, eu consiga controlar o tempo de alta de um paciente dentro da expectativa que vai dar qualidade para aquele paciente dentro daquele contexto de atendimento que ele vai ter. Então, o controle desse processo me permite reduzir sistematicamente a variabilidade, que é o principal bicho-papão de qualquer processo. Entenderam, gente? Olha, ele também contribui para a melhoria de performance do processo de forma constante e previsível. É claro, né? Por que ele contribui para a melhoria? Porque se você está conseguindo reduzir a variabilidade do processo, você consegue controlá-lo. E controlando o processo, você consegue melhorá-lo. Não adianta falar em conseguir melhorar se conseguir controlar. Então, eu controlo para poder melhorar. Proporciona uma linguagem comum entre todos os envolvidos na análise contínua do processo. Isso é uma coisa muito lógica. Por quê? Proporciona uma linguagem comum. Porque se eu tenho meus indicadores mapeados, tenho cartas de controle para esses indicadores e consigo controlar esses indicadores através do uso da estatística, quer seja para um diretor, quer seja para um operador, quer seja para um colaborador, eu consigo explicar para todo mundo como o processo funciona, como é que o meu indicador está, se eu estou tendo qualidade ou não, comparando esses indicadores. Fica muito mais fácil me comunicar sobre esses indicadores. Identifica a diferença entre causas comuns e causas especiais, facilitando tomar a ação na área e no setor corretos, tá? Existe uma diferença entre causas comuns e causas especiais de variação. Normalmente a variação na expectativa de qualidade do meu cliente está relacionada com essas causas de variação, tá? A gente vai abordar isso mais para frente, mas quando eu conheço o meu processo como um todo, identifico as diferenças entre essas causas de variação, me ajuda a tomar a ação correta para aquele setor ou para aquela área específica, tá? E eu vou terminar esses 3 minutinhos que estão faltando para mim, fazendo uma pergunta para você. Encontrar 1% de defeitos é muito ou é pouco? 1% de defeitos é muito ou é pouco? O que seria 1% de defeito? Imagina só que você está num hospital, tá? Se você consegue garantir que todo paciente que entre, ele receba a alta com 40 minutos, tá? Em média, eu estou falando em média, porque às vezes o cara precisa ser internado, ele vai sair desse cálculo, tá bem? Mas todo mundo, aquele grupo de pessoas que entram e saem apenas para atendimento de rotina, se você consegue garantir que eles saiam ali em 40 minutos, eles entram e saem do hospital em 40 minutos. Imagina que você tem 1.000 atendimentos. Esses 1.000 atendimentos precisam ser dentro dos 40 minutos, tá? 1% disso seriam 10 atendimentos que não foram feitos em 40 minutos. Eu acho que esse caminho que eu estou explicando agora é melhor do que pegar lá o caminho da redução do tempo, tá? Mas vindo para cá, você tem 1.000 atendimentos. Dos 1.000 atendimentos, 100 atendimentos seriam 10%, né? 10 atendimentos seriam 1%. Daqueles 1.000 atendimentos, se 10 atendimentos saírem dos 40 minutos esperados, isso seria 1% de defeito. Agora, 1% de defeito, por exemplo, dentro da fabricação. Estou fabricando, sei lá, essas máscaras descartáveis aqui. Essas máscaras descartáveis, elas têm algumas características. Concordam comigo? Características do tamanho daqui, da dimensão, se esse metal ele está da maneira correta ou não. São características de qualidade desse produto aí. Então, imagina que eu faço 1.000 máscaras dessa aí. 1% de defeito seriam 10 máscaras com defeito. 10 máscaras com defeito é muito ou é pouco no meio de 1.000? Agora vamos para o avião, tá bem? Imagina que você pega 1.000 voos aí. 1.000 voos eles saem de um local para outro local. Esses 1.000 voos, 1% seria 10 voos. Se a cada 1.000 voos, 10 voos caírem, isso é muito ou é pouco?
O muito e pouco, estão percebendo que é extremamente relativo. O muito e pouco é relativo, tá? 1% de defeito é muito quando eu falo de aviação, e ele pode ser pouco quando eu falo que em 1000 máscaras apenas 10 saírem com defeito, tá? Mas 1% de defeitos, ele pode ser muito ou pode ser pouco, independente da área em que a gente avalia esses defeitos. E quando eu falo aqui de defeitos, é quantidade mesmo de defeitos, tá? Ele pode ser muito, pode ser pouco, ou seja, é muito relativo pensar na quantidade de defeitos. Contudo, independente da área, tá? A gente vai aprender que 1% de defeitos é uma quantidade grande de defeitos. A gente quer, gente, quando vocês forem estudar aí um módulo de Yellow Belt, ou então um curso mais específico de Yellow Belt, ou Lean Six Sigma, vocês vão perceber que 1% de defeito é muito defeito, O nível 6 Sigma seria a cada 1 milhão a cada 1 milhão de voos que acontecem, tá? 3 voos caem, 3 aviões caem a cada 1 milhão de aviões que saem de um local para outro no mundo por dia, tá? 3 voos caem. Isso é muito pouco diante de 1 milhão, não é? Então, 1% de defeitos para algumas áreas é menos danoso do que outras áreas, mas 1% de defeito é sempre muito defeito. E o que a gente faz com o controle estatístico de processo? A gente pega esses indicadores que podem transmitir defeitos ou não, e a gente garante que esses indicadores estejam dentro de amplitudes esperadas, dentro de valores que eu consigo esperar, que eu consigo garantir que o cliente, dentro daqueles valores, eu estou atendendo a expectativa dele, tá? Só para finalizar, tem essa garrafa de água aqui da Tupperware, ela cabe, sei lá, 1 litro de água, tá? Então imagina que essa garrafinha da Tupperware, ela venha com um problema de tamanho. Em vez de ela sair aqui com 1 litro, caber 1 litro, ela só coube, sei lá, 800 ml. Isso é ruim para mim, concorda? Porque eu comprei essa garrafa para usar ela com 1 litro de água. Então se ela só está conseguindo ser enchida com 800 ml, é porque ela foi feita num tamanho menor do que o estabelecido. Ou seja, todo cliente, ele tem uma expectativa de um intervalo de medições. Eu quero que essa garrafa ela seja me entregue como eu comprei, que é para me entregar ela com 1 litro, tá? Mas eu tenho um intervalo, ou seja, eu posso fabricar essa garrafa para o meu cliente entre 980 ml de volume interno até 1 litro até 980 ml até, digamos, 1020 ml, que daria 1,02 litro, né? Ou 1,2 litro na realidade. Não, 1,02 litro na realidade. Então, eu tenho aqui um intervalo de medição que o meu cliente espera receber, tem a expectativa de receber aquele produto ou serviço. Vocês estão entendendo? Se vocês compram 1 kg de bolo e a balança está dizendo lá que tem 1 kg de bolo para uma festa que você vai fazer aniversário, tá? Pode ser que aquela balança tenha uma determinada instabilidade e ela mostre lá 980, 990 gramas. Ou então ela pode mostrar 1050 gramas, 1100 gramas, tá? Você, quando compra alguma coisa, você tem uma tolerância. Você espera receber dentro de uma tolerância, tá? E aí, quando a gente fala aqui do controle estatístico da qualidade, tá? E nessa porcentagem de defeitos, você espera receber essa quantidade de defeitos dentro de uma tolerância. E a gente, usando as cartas de controle e o controle estatístico de processo, a gente garante que vai entregar um produto com qualidade dentro da tolerância que o cliente espera. Tudo bem? Finalizamos aqui essa parte e a próxima parte já vai ser abordando um pouquinho mais da história da qualidade.